Você já se pegou desejando ter controle, não do mundo lá fora, mas da própria mente. Aquele instante em que tudo desaba, a pressão aperta, o coração acelera. E tudo o que você queria era permanecer firme, inabalável, lúcido. Mas então vem a avalanche, raiva, medo, ansiedade. E quando percebe, já disse o que não devia, já fez o que tinha prometido que jamais faria. Depois, vem o arrependimento, frio e pesado. Mas e se eu te dissesse que existe uma técnica usada há mais de 2000 anos capaz de transformar alguém comum em uma fortaleza emocional? Não é mágica, não é autoajuda com cheiro de motivação barata. É treinamento mental. É filosofia usada como arma. E neste vídeo, você vai aprender a dominar essa técnica estoica e com ela transformar pressão em poder. Você já escutou promessas demais, eu sei. Mas se ficar comigo até o fim, vai entender por que isso aqui é diferente. Porque aqui você não vai tentar controlar o mundo. Aqui você vai dominar o único território que realmente importa, a sua mente. Vamos começar. Você não nasce calmo, você se torna calmo. Essa é a ideia central que guiou alguns dos maiores pensadores da história. Homens como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Eles viveram cercados por guerra, escravidão, traição, perdas profundas. Nada do que enfrentamos hoje sequer arranha o que aqueles homens atravessaram. E mesmo assim, mantiveram a mente firme. Eles não tinham vidas fáceis, tinham disciplina. Eles não tinham estabilidade, tinham princípios. E descobriram uma maneira de treinar a mente para não se curvar diante do caos. A essa disciplina, eles deram um nome: estoicismo. O estoicismo não é uma filosofia fria. É um manual de combate para quem vive em um mundo imprevisível. Hoje, 2000 anos depois, essas mesmas ideias continuam vivas porque continuam funcionando. E agora você vai aprender a aplicá-las de forma prática, direta e transformadora. Vai entender por que controlar a própria mente não é um luxo, é uma urgência. No fim das contas, não importa o tamanho da tempestade. Se por dentro você aprende a permanecer firme, nada te derruba. Lição 1. Domine o corpo para dominar a mente. Antes da mente se perder, o corpo já dá sinais. Ombros caídos, respiração curta, olhar baixo. Pequenos gestos que revelam um campo interno cedendo. O estoicismo começa exatamente aí, no corpo. Postura não é estética, é declaração. Quando você endireita a coluna, levanta o queixo e abre o peito, você está enviando um comando direto para si mesmo. Eu continuo aqui, intacto, mesmo quando tudo tenta me dobrar. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre a menos que seja senhora de si mesma. E ser senhor de si começa por algo simples: como você se posiciona no mundo. Acordar e escolher a postura da vitória. Escolher respirar de forma que estabilize, não que alimente o caos. Escolher caminhar com presença, não arrastado pela vida. O corpo é um mensageiro. Ele te pergunta o tempo todo: você está se entregando ou está resistindo? Cada respiração profunda é uma âncora. Cada movimento firme é um voto de confiança em si mesmo. Cada gesto consciente é um lembrete. As raízes internas estão se fortalecendo e raízes firmes não tombam. Lição 2. Haja com decisão, não com reatividade. Quantas vezes você explodiu e se arrependeu depois? Falou demais, agilizou demais, decidiu impulsivamente e pagou o preço. Reatividade é um veneno. Ela te rouba clareza, te diminui, te transforma em servo das próprias emoções. Mas há outro caminho, o caminho estoico. Ser calmo não é ser passivo, é ser mestre de si. É ter coragem de fazer o que quase ninguém faz: parar, respirar e escolher. Escolher não obedecer à raiva. Escolher não ser puxado pelo medo. Escolher não agir para agradar, mas para resolver. Quando você reage, é controlado. Quando você age, é livre. O impulso passa. A consequência fica. E é aí que você entende por que clareza é poder. Epicteto ensinava: entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nele mora nossa liberdade. Esse espaço
É o que separa um adulto emocional de alguém dominado pelo próprio caos. A pergunta que muda tudo é simples: o que eu quero construir com essa ação? O sábio escolhe o momento certo. O impulsivo escolhe o momento mais barulhento. Lição 3. Transforme a dificuldade em motivação. A pressão que você sente hoje não é punição. É convite. Convite para crescer, fortalecer, evoluir. Pense, quando foi que você mais cresceu? Quando tudo era confortável? Ou quando a vida te feriu, te empurrou, te obrigou a se reinventar? Para o estoicismo, a dificuldade não é inimiga, é mestre. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Não é uma frase bonita, é uma decisão. Diante do problema você pode perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Ou, o que isso está tentando me ensinar? Fugir é caminho de muitos, transformar é caminho dos fortes. Cada desafio traz uma semente de força, mas ela só brota quando você encara. Dor que não vira sabedoria vira repetição, mas dor transformada vira poder. A vida não pega leve, mas respeita quem decide não se curvar. Lição 4. Cultive a calma de Marco Aurélio. Imagine estar à frente de um império em guerra. Traições, crises políticas, perda de amigos, ameaças constantes e ainda assim manter a mente intacta. Isso não é ficção. Isso é a vida de Marco Aurélio. E a maior arma dele não era o exército, era a mente. Ele sabia que o verdadeiro inimigo nunca estava do lado de fora. O caos externo era apenas o eco. O que realmente precisava ser vencido vivia dentro. O medo que paralisa, a ansiedade que confunde, a impulsividade que destrói. Por isso Marco Aurélio treinava a mente como um guerreiro treina a espada. Ele meditava, observava a si mesmo, escrevia para organizar o próprio espírito. A cada manhã, antes de governar um império, ele escolhia governar a si. Porque ele entendia que nada fora do controle importava mais do que aquilo que ele mantinha dentro do controle. Ele escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E essa é a essência do estoicismo. Você não decide o que acontece no mundo, mas decide o que acontece dentro de você. A resposta que você escolhe para cada evento é a sua verdadeira liberdade. E quase sempre a resposta mais poderosa não é a mais barulhenta. É o silêncio firme, consciente, deliberado, de quem sabe exatamente o que está fazendo. Você talvez não comande legiões, talvez não esteja em um trono, mas tem suas próprias guerras, pressões diárias, cobranças silenciosas, responsabilidades que ninguém vê, batalhas internas que ninguém imagina. E se quiser vencê-las, precisa aprender o mesmo princípio: parar, respirar e usar a calma como arma. Não é ausência de dor, é presença de espírito. Não é fugir da tempestade, é ser o farol dentro dela. Essa força já existe em você, só precisa aprender a acessá-la. Lição 5. Prepare sua mente antes da tempestade. As crises não batem na porta, elas arrombam. Um problema no trabalho, uma perda repentina, uma discussão que explode sem aviso. A maior parte das pessoas vive acreditando que tudo continuará igual para sempre e desmorona quando a vida cobra seu preço. Mas os estoicos faziam diferente. Eles se preparavam antes, antecipavam mentalmente os desafios, não por pessimismo, mas por sabedoria. Essa prática tem nome: visualização negativa. Pode soar estranho, mas escute com atenção. Imaginar o pior não é mergulhar na negatividade, é treinar a mente para não ser capturada pelo inesperado. É perguntar: se tudo der errado, qual será minha postura? E encontrar ainda assim um caminho. Isso não te enfraquece, te fortalece, porque quando a mente já ensaiou o impacto deixa de ser um terremoto, vira um teste, e testes podem ser atravessados. Imagine enfrentar um dia inteiro, tendo já treinado as emoções que ele pode trazer. Você não será dominado. Você estará pronto. A calma não nasce na tempestade. Nasce antes, na preparação silenciosa. Quem prepara a mente anda pelo caos, como quem já sabia que o caos viria. Mas mesmo assim escolheu não se abalar. Lição 6.
Respire e recupere o controle. Quando a pressão aumenta, o corpo é o primeiro a avisar. O coração acelera, a respiração diminui, o pensamento se embaralha. E antes de perceber, você já fez o que não queria, já falou o que não devia, já se arrependeu do que mal começou. Mas existe uma pausa secreta entre o impulso e a ação. E ela começa com a respiração. Não é mágica, é fisiologia. Quando você respira fundo pelo nariz, devagar, consciente, envia um comando direto ao cérebro. Eu estou aqui, eu estou no controle. Esse simples gesto devolve a clareza que parecia perdida. Os estoicos já sabiam disso muito antes da ciência explicar. Respirar é voltar para o presente. É sair do olho da tempestade e retornar ao seu centro. É lembrar que você não precisa agir na velocidade da emoção. Imagine uma discussão acalorada. A raiva sobe, o impulso grita, mas você respira. E naquele único segundo, você não se perde. Você se encontra. Isso não é passividade, é estratégia. É a sabedoria de quem sabe que não existe flecha certeira sem o arqueiro que respira antes de soltar o fio. Da próxima vez que sentir que vai explodir, pare, respire. Quem controla a respiração começa a controlar a própria vida. Lição 7. Use o silêncio como arma. Num mundo que grita, o silêncio é revolução. A maioria fala demais, reage demais, se expõe demais. Mas o sábio não compete por ruído. Ele escolhe o momento certo. E muitas vezes, esse momento nasce no silêncio. O estoicismo ensina que o silêncio é a ponte entre o estímulo e a sabedoria, onde nasce a resposta verdadeira. Porque quando você silencia, você observa. Quando observa, entende. E quando entende, age com precisão, não com impulso. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Mas não é apenas sobre ouvir o outro, é sobre ouvir a si mesmo. Porque no barulho do mundo, a sua voz interna desaparece, e no silêncio, ela retorna. Silenciar não é se omitir, é se posicionar estrategicamente. É comunicar sem palavras. Eu não reajo ao caos. Eu escolho o momento. Pense como um mestre de xadrez. Antes de mover a peça, ele observa o tabuleiro. O silêncio é essa pausa tática. É o intervalo onde a mente se alinha antes de agir. Da próxima vez que a vida te pressionar a responder imediatamente, não ceda. Respire. Silencie. Porque às vezes o gesto mais poderoso é não agir até saber exatamente como agir. Lição 8. Seja calmo e decisivo ao mesmo tempo. Muitos confundem calma com fraqueza. Acham que ser calmo é ser lento, passivo, inseguro. Mas a calma verdadeira não enfraquece a ação. Ela sustenta a ação. Ela é o alicerce invisível da decisão firme. Imagine o caos ao redor. Pessoas correndo, gritos, medo, confusão. E alguém no centro disso, respirando, observando, agindo com precisão. Isso não é lentidão. Isso é inteligência emocional afiada como lâmina. A calma te dá espaço para enxergar o que a pressa esconde. E a decisão que nasce dessa clareza é quase sempre a mais eficaz. Ser calmo é manter a mente limpa. Ser decisivo é mover-se com convicção. Unidos, eles formam uma força que ninguém consegue derrubar. Sêneca dizia: a pressa é inimiga da perfeição. E a perfeição de uma decisão está em fazê-la com consciência, não com urgência. Na próxima vez que o mundo te empurrar para responder rápido, pergunte: estou agindo com calma ou reagindo com medo? Estou decidindo com clareza ou sendo arrastado pelo momento? Seja como um arqueiro. Respire, alinhe, observe, solte a flecha no tempo certo. A firmeza nasce da tranquilidade. Você não precisa escolher entre ser calmo ou ser forte. A verdadeira força é ser ambos. Você acabou de atravessar 8 lições, não como conselhos vazios, mas como armas mentais da filosofia mais sólida que já existiu. Agora, a pergunta é: o que fará com isso? Porque saber não basta. É preciso praticar. Transformar cada respiração, cada pausa, cada silêncio, cada decisão consciente em uma sentença de autocontrole. Os estoicos nunca buscaram controlar o mundo.
apenas controlar a si mesmos enquanto o mundo caía ao redor. E agora você aprendeu isso: manter a postura, respirar antes do impulso, transformar dor em força, agir com clareza, cultivar a calma, decidir com propósito, silenciar para entender, preparar a mente antes da tempestade. Agora, o próximo movimento é seu. Se esse vídeo te tocou, escreva nos comentários: serei calmo e racional. E se ainda não faz parte dessa comunidade que transforma a sabedoria em força real, inscreva-se, ative o sino. Continue sua jornada, porque no fim, a mente pode ser seu maior inimigo ou seu maior aliado, e essa escolha sempre será sua.